Olá, que bom que você adquiriu o meu mapa mental. E aqui eu vou poder transmitir mais conhecimento para você. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a dama da reforma, Catarina Vambora, que carinhosamente era chamada pelo seu querido e digníssimo Lutero por Minha Kate. Mas então, quem era Catarina Vambora? Abro aspas para as palavras do Dr. Lutero. Se algum dia vier a escrever a história de tudo que tem acontecido, espero que o nome dela esteja junto ao meu. Eu oro por isso. Então, Senhor Lutero, sua oração foi atendida, pois nós estamos aqui hoje para falar um pouco da sua grande esposa, Catarina Vambora, conhecida como a Dama da Reforma e chamada pelo Senhor mesmo de Minha Kate. Catarina nasceu no ano de 1499 e pertencia a uma família nobre, apesar de naquele momento estar passando por muitas dificuldades financeiras. E com isso tudo, aos 3 anos de idade, Catarina foi levada ao colégio do convento por seu próprio pai. E assim, aos 9 anos, ela é enviada para o convento. Até que aos 16 anos ela se torna uma freira. E acredite, 2 anos mais tarde, Martinho Lutero prega as suas 95 teses. E seus ensinamentos acabam chegando ao convento onde Catarina está, e muitas freiras ali junto com ela acabam se convertendo. As freiras resolveram abandonar a clausura e é claro que pede permissão aos seus pais, às suas famílias, para as tirarem de lá. A espera foi grande pela resposta, mas acabou essa resposta não vindo. E sabe o que elas resolveram fazer? Procurar o grande Lutero. Exatamente. Elas procuraram Lutero e ele de imediatamente ajudou exatamente 12 freiras a fugir do convento. Muitas dessas freiras voltaram para suas famílias, outras se casaram, mas uma coisa chamou a atenção. Catarina, ela não se casou e Lutero se sentia muito responsável por Catarina. Alguns observadores da época diziam que os dois formavam um bom casal, mas ele era muito resistente à questão do casamento, ainda que já entendia que a questão do celibato não era algo que agradava ao Senhor. Apesar de Lutero relutar muito sobre o casamento, o namoro foi muito breve. Ele dizia que não acreditava em namoros prolongados. E eu vou ler algo que Lutero disse naquele exato momento. Pela demora, Aníbal perdeu Roma. Pela demora, Esaú perdeu a sua primogenitura. Cristo disse: buscar-me-eis e não me encontrareis. A Escritura, a experiência e toda a criação testificam que os dons de Deus devem ser tomados prontamente. Lutero personalizou o seu endosso ao casamento no clero, contraindo núpcia com Catarina exatamente no dia 13 de junho de 1525. E olha o que o reformador disse ao fazê-lo: espero que todos os anjos riam e os diabos chorem. Lutero ofereceu muitas razões para o seu casamento, e um deles seria dar netos aos seus pais. E o segundo motivo pelo qual ele se tornou marido de Catarina justamente era a responsabilidade que ele tinha com ela. O casamento deles era algo que chamava a atenção naquela época e chamou de verdade. Afinal, Lutero era considerado pela Igreja Católica um herege, e isso trazia para Catarina um certo perigo. A gente conhece muito bem a história das pessoas que eram consideradas hereges naquela época. Em sua obra diz que eles não se casaram por amor. No entanto, até esse renitente solteirão foi conquistado pela sua estrela de Wittenberg. E ele confessa em um dos seus textos: eu não trocaria minha Kate por Paris ou toda a França, por Veneza ou toda a Itália, pois Deus a deu a mim e deu-me a ela. E essa união entre os dois acabou se fortalecendo com as dificuldades e provações que o casal enfrentaram juntos. E mais uma vez, de forma muito afetuosa,
ele se referia a ela como minha Kate, minha estrela de Wittenberg e minha costela. Lutero dizia que o casamento é a escola do caráter, que não estava acostumado com uma vida cotidiana no casamento, não estava acostumado a ver tranças ao lado da cama, mas que Catarina era uma mulher muito especial e a mulher que ele amava. Um dos momentos mais ternos da família de Lutero veio com a morte de sua filha Magdalena, aos 13 anos de idade. E isso ocorre em 20 de setembro de 1542. Os Luteros já haviam perdido uma filha antes, com 7 anos de idade, e é claro que na época a Igreja Católica disse que o casal estava vivendo aquilo por simplesmente castigo de Deus. Mas o casal permaneceu firme. Lutero demonstrou muito carinho e apreço a Catarina. Diz assim o texto de sua obra. Lutero demonstrou também profundo respeito por sua esposa Kate, como se vê em muitos diálogos relatados em Conversas à Mesa. Catarina tinha um papel primordial em toda a vida de Lutero. Além de cuidar como marido, Catarina possuía conhecimentos médicos que tratava Lutero em momentos de enfermidade. Eram crianças para ser cuidadas, uma casa imensa para cuidar, para administrar, mas desenvolveu um papel muito importante na reforma, estando ao lado deste homem. E eu gostaria de finalizar esse exposto voltando ao início do vídeo com as palavras do Senhor Lutero. Se algum dia vier a escrever a história de tudo que tem acontecido, espero que o nome dela esteja junto ao meu. Oro por isso. E hoje eu posso aqui contar um pouco dessa mulher, dessa reformadora também, a dama da reforma, Catarina Vambora, minha Kate. Deus abençoe, a paz.